Shen Yanshin participava da antiga elite da sociedade, mas de repente voltou para seu último ano do ensino médio. Agora o jovem pretende fazer mudanças e melhorar a relação que teve com seus amigos. A história começa com nosso personagem principal chamado Shen Yanshin. Ele olha para frente e atentamente cobre parte de seu rosto com a mão. Ao fundo tem um céu estrelado e a lua cheia. Também há um prédio alto onde o jovem se encontra. De repente um homem de meia idade em uma companhia de meninas elogia o personagem principal se dirigindo a ele como Sr. Shen. Eles brindam com taças de vinho. O olhar brilhante é visível no rosto do homem e ele o elogia de jovem promissor. Shen olha para o homem com absoluta calma e rejeitando o elogio. O homem hesitou por sua estranheza, mas continuou oferecendo mais bebida com álcool. Ele até pediu ao garoto para confiar nele e não se preocupar com nada. No entanto, o protagonista olha com desaprovação para seu companheiro que continua a beber na tentativa de distraí-lo. O personagem principal olha cuidadosamente para seu reflexo na taça de vinho. Ele começa a pensar em seu nome e vê que já não se reconhece mais. O jovem afirma confiantemente que todos ao seu redor são verdadeiros hipócritas e o tratariam diferente se ele não fosse milionário, incluindo o velho e aquelas garotas sentadas no sofá ao seu lado que são definitivamente falsos. O protagonista logo é apresentado a uma garota chamada Zamin Zai. A garota diz que a esposa do jovem tem imensa sorte, mas o homem aponta que Shen é solteiro e atualmente é um solteiro elegível, o que deixa Zan envergonhada. Ela senta ao seu lado e nota a sofisticação e os altos padrões de Shen. Em seguida ela segura um cartão de visita na mão implorando mentalmente por uma oportunidade de ser notada. Nan rapidamente se aproxima do jovem e começa a enchê-lo de elogios, falando sobre a importância de equilibrar a família na carreira. Shen a ouve em silêncio. Depois ela se encosta nele e cuidadosamente lhe entrega seu cartão de visita pedindo que ele leve. O protagonista olha com um leve sorriso enquanto ela está feliz que ele pegou seu cartão de visita. Há uma garrafa de álcool na mesa e o homem percebe que o jovem mal bebeu, mas ainda assim oferece uma carona para levá-lo para casa. Shen firmemente recusa citando o fato de sua casa ser perto o suficiente para ir sozinho. Em seguida o jovem suspira forte e se aproxima de seu carro, segurando sua jaqueta em uma mão e segurando a maçaneta da porta com a outra mão. De repente ele se distrai ao escutar um miado bastante alto perto das rodas do seu carro. Era um pequeno gato laranja. Shen o pega em seus braços dizendo que o gatinho teve sorte de ter sido notado, caso contrário ele viraria uma panqueca. Shen solta o gatinho laranja e ele rapidamente foge, virando-se para olhar para o personagem principal pela última vez. Na escuridão, os faróis brilhantes que pertencem ao carro de Shen se destacam brilhantemente e o prota senta-se pacificamente com os olhos fechados em seu carro, relaxado no banco da frente. Assim que abre os olhos e volta o olhar para a janela do carro na rua, ele vê aquele mesmo gatinho laranja com mais dois gatos adultos. Nesse momento o protagonista lembra da sua própria família e percebe que já não os visita há muito tempo e quer fazer isso. Ele liga o carro e coloca a mão na caixa de câmbio se preparando para dirigir para casa. Shen se senta com o cinto de segurança preso e sua mão alcança o bolso da camisa. Entre o grande número de cartões ele vê o cartão de visita de Zan com um traço de beijo. O jovem olha longo e pensativo para o grande número de cartões em sua mão e em seguida joga todos fora. Os cartões são espalhados de forma caótica e caem no chão perto do carro. Shen liga o carro fazendo com que alguns cartões voem ainda mais, e alguns ele simplesmente atropela. O protagonista vai embora sob as luzes da cidade noturna. Muitos arranha-céus são visíveis ao fundo. Shen mantém uma mão no volante e a outra apoiando o queixo. Ele olha pela janela enquanto escuta a música. Depois de um tempo ele volta a olhar para a estrada e sua mão segura firmemente o volante. Ele aumenta a velocidade com confiança seguindo as palavras da canção, a cerca de 500 quilômetros. De repente um enorme caminhão veio em sua direção com as luzes do farol iluminando. Os olhos do protagonista se arregalam em choque. O horror e o medo são visíveis neles. De repente o protagonista é chamado por uma garota. Ela está de vestido comprido e com uma bicicleta. A garota diz que aqui é proibido fumar. Shen fecha os olhos segurando sua cabeça com uma mão, que de repente começa a doer. Ele abre um olho e tenta entender o que exatamente aconteceu com ele e onde está. A menina de vestido comprido fica na frente dele com uma expressão surpresa no rosto. As pessoas ao fundo ficam surpresas com seu descuido. O cara sentado no banco tosse e o protagonista fica
Confuso por não reconhecer quem está sentado ao lado dele, seus olhos arregalaram de total incompreensão, parecia que tudo era só um sonho. O personagem principal continua perplexo com o que está acontecendo e de repente percebe algo sob o olhar incompreensível de seu camarada. Ele percebe seu reflexo ao lado do banco onde estão sentados. Seus olhos ficam ainda maiores e a gota de suor aparece em seu rosto. Ele se pergunta se isso é algum tipo de viagem no tempo. O garoto absolutamente não entende o que está acontecendo. A menina de cabelos escuros olhou desajeitadamente para baixo, mantendo seu silêncio e esperando pelo menos alguma reação de Shen. O protagonista é agarrado pelo rosto. O homem diz que seu comportamento não é habitual e isso não deve em hipótese alguma ser feito. O cara alto desconhecido aperta a mão em um punho e diz que espera que o personagem principal tenha um futuro feliz e se recupere de um coração partido. O protagonista se irrita com a teimosia do estranho e suas palavras. Seu amigo, sentado com ele no banco, está confuso sem entender o que aconteceu com o jovem. Shen se curva segurando um cigarro em suas mãos. A expressão facial do protagonista se torna imensamente sombria e ele séria e friamente pergunta ao cara alto desconhecido quem ele é. O horror é visível no rosto do cara alto. A partir de tal reação ele decide que precisa sair e diz que Shen não merece tanta atenção. Enquanto isso a garota apenas olha silenciosamente, mas depois finalmente decide falar. A garota diz que se Shen realmente quer ignorá-la tudo bem, mas ela deixou claro que não quer um relacionamento agora e sua opinião não mudará nada. Shen olha para ela preocupado quando ela menciona isso. A garota também diz que se ele continuar ela contará à sua mãe sobre seu tabagismo. O protagonista nem lembra quem é sua mãe, mas tem medo que ela descubra. Ele fica extremamente irritado e não entende como a menina conhece sua mãe. O amigo ainda o olha com incompreensão e o cara alto está ficando cada vez mais bravo a cada minuto. A garota lhe entrega uma garrafa de água e informa que ele deve vir para a matrícula mais tarde. Shen recusa a oferta e o cara alto reclama que o personagem principal está fingindo ser um cara duro do nada. A menina fica calada e não entende o comportamento do herói. Aos poucos ela alcança a mão na qual segura uma garrafa de água em direção. Em seguida deixa a garrafa no banco e com um olhar insatisfeito se vira e vai embora. Mas Shen não comenta isso e observa a garota e o cara alto indo embora de bicicleta. Ele pergunta ao amigo se ele realmente confessou seus sentimentos para ela. O amigo coloca a mão no ombro e pede que ele pare de fingir. O protagonista percebe que esta é a garota pela qual ele tinha uma queda quando estudante. Ele volta seu olhar questionador para o cara ao seu lado e pergunta quem ele é. Seu melhor amigo Wang Zibo o agarra pela camiseta gritando que ele é seu melhor amigo e sempre fumou com ele. O protagonista questiona se ele é aquele Zibo que foi para o Iraque. Isso deixa seu amigo ainda mais irritado. Depois de um tempo eles caminham por uma típica rua chinesa, onde há muitas lojas e casas de 3 andares. O amigo pede para não beber tanto por causa da matrícula. O protagonista responde que compreende. Depois de um tempo eles chegam à sala de aula. O personagem principal recebe parabéns por se formar com sucesso na escola. Seu professor, com um leve sorriso e olhos fechados, entrega um aviso de formatura. Seu amigo fica surpreso que passou do exame de primeiro nível e Shen menciona que ele também passou no segundo nível sem problemas. Depois o jovem olha para seu sorridente professor chamado Lao Shu. O protagonista lembra que esse professor não resistirá a uma doença causada pelo cigarro e ele infelizmente não poderá comparecer ao seu funeral porque estará no exterior no futuro. Enquanto isso, Wang agradece ao professor por sua atenção. Shen nesse momento percebe que ele realmente voltou no tempo. De repente o jovem percebe um maço vermelho de cigarros sobre a mesa ao lado de uma caneta e uma pilha de papéis. O protagonista rapidamente toma os cigarros para si sob os olhares surpresos do professor e de seu amigo. Ele pede para Lao Shu fumar menos. Shen olha para o professor com um maço de cigarros na mão e lembra que lecionar no ensino médio já é difícil, mas o tabagismo vai prejudicá-lo ainda mais. O professor olha para Shen com evidente incompreensão, pois claramente não esperava tais palavras dele, mas o professor ri levemente e diz ao personagem principal que ele vai fumar menos no futuro. O protagonista diz que vai tirar os cigarros agora só para ter certeza, o que deixa o amigo e professor ainda mais surpreso. Aquele cara alto está indignado porque Shen foi aceito na universidade mais importante. Uma garota tenta defendê-lo dizendo que Shen sempre teve boas notas, e o conflito deles é apenas um mal-entendido.
O cara não quer saber e continua indignado. A garota continua a defender Shen e tenta explicar o motivo de fumar. O rapaz a interrompe e chama o personagem principal de criminoso e brigão. Nesse momento, Shen e o amigo apareceram atrás dele. Shen se aproxima da garota por quem ele era apaixonado e pergunta onde ela vai estudar agora. A menina fica um pouco vermelha e responde que vai estudar na Universidade de Tungai. O jovem diz que ele vai estudar na universidade vizinha de Finanças e Economia. O cara ao lado tenta humilhar ele, mas não dá em nada porque o prota nem dá atenção. Ele pergunta que horas são e a garota olha seu relógio dizendo que são 5h20. O personagem principal pega sua mão e pergunta onde ela comprou o relógio. E também dá a entender que esse horário significa eu te amo. O rapaz alto o empurra indignadamente para longe, o acusando de tentar reconfirmar seus sentimentos pela garota, mas Shen não reage a isso. Ele decide ir embora enquanto o cara alto grita irritado atrás dele. Enquanto isso, um alto-falante parafusado em um poste alto, onde sons semelhantes à música são ouvidos. Os raios do sol brilham através das janelas iluminando uma sala de aula vazia onde a bandeira chinesa se destaca intensamente na parede. Shen calmamente sai da escola com um aviso nas mãos, olhando para as crianças da escola de uniforme andando por perto. Ele olha para o lado e vê uma multidão de caras jogando basquete e tentando jogar a bola no aro. As crianças da escola que caminham à frente se comunicam e riem entre si discutindo algo interessante. O personagem principal olha para o sol que ilumina brilhantemente seu rosto cansado, mas relaxado. Ele fecha os olhos aproveitando o sol. Os últimos raios de sol que iluminam a rua aos poucos chegam ao fim, dando lugar a caminhadas noturnas ao lado de seu melhor amigo. O protagonista pensa que pela primeira vez em vários anos ele tem a oportunidade de voltar para casa. Alguém atrás dele chama seu nome, fazendo com que Shen e Zibo se virem. Eles notam a garota Xiao Yig e o cara que ele encontrou mais cedo na escola. O protagonista está infeliz por vê-los novamente. Xiao vai até ele em uma bicicleta e diz que ele e seu amigo não escreveram nada em seu caderno para os colegas de classe. O personagem principal silenciosamente olha para ela baixando levemente seu olhar curioso para baixo. Xiao tira um caderno para os colegas do cesto da bicicleta. Ela segura o caderno na mão e entrega a Shen pedindo que ele escreva algo como lembrança para ela. O cara alto olha para o personagem principal com irritação e insatisfação ainda maiores do que espera suas ações. Ele exige que Shen escreva algo bom em vez de olhar para Xiao. A garota está levemente vermelha e pede para o jovem parar de olhar para ela. Mas o personagem principal dá uma desculpa ao dizer que está apenas olhando para o caderno. Ele abre o caderno para o colega e começa a olhar para o que já está escrito lá. O caderno está cheio de desejos. Sua atenção é atraída para um poema de William Yeats, que o cara alto chamado Gao escreveu e colocou como seu. Xiao aponta sua caneta para a folha de papel em branco no caderno e exige que o jovem escreva algo em vez de ler o caderno inteiro. Depois disso, o protagonista decide dar o caderno para seu melhor amigo para que ele possa escrever primeiro, mas o amigo ainda não descobriu o que escrever e por isso fica constrangido. Wang escreve que deseja que Xiao se torne cada vez mais bonita com a idade. Depois o caderno volta para as mãos de Shen e ele deve escrever pelo menos algo sobre isso, mas além do desejo de permanecer jovem ele não pode inventar nada. Depois de pensar um pouco, o personagem principal começa a escrever vagarosamente seus desejos no caderno de Xiao. Ele escreve a ela um pequeno poema com um jogo de palavras. Mas o cara alto tira sarro dele e a outra moça acha o poema único. Xiao olha com atenção para o caderno e nota que o verso está escrito muito bem. Ela avisa a Shen que não contará à sua mãe que ele fumou. Gao a incentiva a ir para casa, citando o fato de que logo vai escurecer. Shen e Wang viram o grupo sair. Seu amigo está indignado que ele o obrigou a assinar o caderno primeiro. O personagem principal o provoca perguntando se ele sente algo por Xiao, o que seu amigo imediatamente nega. Eles caminham juntos e o personagem principal sugere ir a uma hamburgueria amanhã. Seu melhor amigo fica muito surpreso e Shen explica a escolha dizendo que ele tem um jantar de família esta noite. Zibo olha para o personagem principal e pergunta se ele pode pular este jantar. O protagonista vira o beco e deixa o amigo sozinho dizendo que ele não entende nada. O amigo olha com incompreensão sem dizer uma única palavra. O personagem principal caminha ao longo do beco estreito que é iluminado por uma lanterna e placas de vários estabelecimentos. O jovem lembra vários momentos de sua infância.
Por exemplo, quando ele criança chegava em casa com um uniforme escolar sujo e sua mãe o repreendia por isso, ou quando na adolescência, mãe pediu para ele levar comida mas ele recusou. Ele também lembra de um certo dia sentado até tarde da noite com uma enorme montanha de livros didáticos fazendo sua lição de casa. O personagem principal se lembra de um homem de meia idade no clube o bajulando no futuro. Shen pensa em sua infância, adolescência e seu futuro, que ele já sabe o que vai acontecer. O protagonista chega perto da porta vermelha que está fechada atrás da cerca de metal. Ele olha para esta porta e fica imóvel. Um leve sorriso toca em seus lábios e uma lâmpada solitária ilumina seu rosto enquanto ele está na entrada. O jovem levanta a mão à porta e começa a bater exigindo que sua mãe a abra. Sua mãe de repente abre a porta infeliz por ele gritar tão alto e diz que ele sempre esquece suas chaves. O protagonista entra na casa reclamando que está quente e ele precisa ligar o ar-condicionado. Enquanto se pergunta onde seu pai está, ele pega o controle remoto do ar-condicionado em suas mãos. Sua mãe relata que o pai ainda está no trabalho. Em seguida ela entrega ao personagem principal um prato com várias fatias de melancia. Shen é surpreendido e logo começa a comer. Ele agradece a sua mãe e ela diz para comer com calma. Enquanto ele come no sofá, sua mãe pede que ele tome um banho mais tarde e coloque seus documentos de admissão da universidade na mesa. O protagonista alegremente come a melancia e se pega pensando que a melancia ainda tem o mesmo gosto familiar de antes. Em um prédio alto, as luzes estão acesas no meio de uma noite escura. A mãe de Shen segura o aviso de aceitação da universidade na mão. Ela sorri orgulhosa e fica feliz por agora ver um aluno universitário. O protagonista fica no banheiro escutando os planos da sua mãe para sua vida futura. A mulher já está pensando em sua formatura na universidade e nos netos. O personagem principal sorri ironicamente se olhando no espelho. Ele fala mentalmente que sua mãe não verá seus netos pelos próximos 35 anos. O personagem principal é distraído de seus pensamentos pelo barulho vindo da sala de seu apartamento. O jovem feliz sai do chuveiro percebendo que seu pai já voltou para casa. O pai do protagonista fica na sala e desabotou a camisa confirmando simultaneamente o seu regresso. Apesar do cansaço evidente, algo importante chama a atenção do pai de Shen. Ele pega o controle remoto do ar-condicionado e ajusta a temperatura para manter a família confortável. De repente a mãe furiosa invade a sala com um casaco e um maço de cigarros. Acusando Shen de fumar, o protagonista tenta justificar aos pais que o professor lhe deu cigarros para passar nos exames, mas a mãe não acredita e acusa o pai de falta de atenção no filho. O pai diz que é muito cedo para Shen fumar e a mãe acrescenta que o pai também deve fumar menos e é hora de todos se sentarem à mesa. Agora a mãe e o pai do personagem principal estão sentados na cama e ela pede para dar dinheiro ao filho para levar com ele para a universidade. O pai diz que deveria deixar o filho ir em frente e fazer o que quer. A mãe olha para o marido com preocupação e reclama que com a idade o filho passou a ouvi-la menos. Embora os pais sempre incentivassem suas ideias, o pai observa que o filho pode não ser o melhor aluno, mas sua inteligência não o deixa cair e eles precisam apoiá-lo. A mãe de Shen ouve atentamente tudo que o marido diz sobre o futuro do filho. Ela desvia o olhar perdido em seus próprios pensamentos sobre seu filho. Está começando a amanhecer em uma rua chinesa comum. As luzes da rua ainda estão funcionando. Na mesa de cabeceira há um despertador que sinaliza que é hora de ele se levantar. O protagonista, sem pensar em nada, está parcialmente coberta com um cobertor. Ele volta o olhar para o despertador que fica pacificamente sobre a mesa de cabeceira. Ele então olha ao redor da sala, especialmente para o mangá na estante e percebe que definitivamente quer ficar aqui. Enquanto isso, um forte fluxo de água flui da torneira do banheiro. A mãe observa que Shen se levantou cedo hoje. O personagem principal escova calmamente os dentes e olha para sua mãe cansada dizendo que está com fome. A mãe boceja e diz que ele pode comprar o próprio café da manhã porque ela vai para a cama dormir. Shen não diz nada, mas acha que essa claramente não é a maneira de criar seu filho. Depois de um tempo, o jovem chega perto de uma barraca de comida de rua em um parquinho e pergunta o preço de uma panqueca de ovo. Após a resposta do vendedor, ele fica mentalmente surpreso com um preço tão baixo e pede 2 tortas para ele. Shen se pergunta onde está o pagamento em código. O vendedor olha para ele em total perplexidade e não entende de que código ele está falando.
O personagem principal parece receber um choque elétrico quando percebe que é 2002 e você não pode pagar pelo celular. E o cara percebe que não tem dinheiro com ele, a mãe não lhe deixou nada e o vendedor pergunta se ele vai comprar. O personagem principal se recusa e rapidamente inventa uma desculpa de que as panquecas são prejudiciais porque a avó lhe disse isso. Em seguida ele vai para casa decepcionado, reclamando mentalmente que o sistema de pagamento e a vida no passado eram extremamente inconvenientes. Shen abruptamente se distrai de seus pensamentos prestando atenção em algo à sua frente. Shao está correndo em um traje de corrida claramente sem fôlego. O protagonista a chama e ela imediatamente volta sua atenção para ele. Shao olha surpresa não esperando vê-lo agora. A garota olha para ele e pergunta o que ele está fazendo aqui tão cedo. São apenas 6:30 da manhã. De repente um pensamento pisca em sua cabeça, mas ela não tem tempo para levar a ideia que lhe veio à cabeça até o fim. O protagonista cumprimenta, mas ela rapidamente o interrompe e diz que sabe por que ele está lá. A garota coloca as mãos em seus quadris e repete mais uma vez que não quer um relacionamento agora. O personagem principal congela porque não esperando tal conclusão da moça. Shao presume que foi justamente para observá-la que ele se levantou tão cedo. Ela olha para Shen com os braços cruzados e pergunta se ele estava tentando chamar a atenção dela quando a ignorou ontem. Shen permaneceu em silêncio. Ele se levanta sem jeito e ouve a garota dizer que ele é um cara bom, mas ela não precisa de um relacionamento. E só na formatura eles poderão discutir isso. O personagem principal percebe que esse é justamente o motivo que eles ainda não estão namorando. Shao continua dizendo que não quer se distrair. Ela pensa consigo mesma sobre a promessa que fez ao longo da escola de que não teria um relacionamento. Shao pede que ele não comente nada porque tudo está claro e Shen concorda dizendo que ela é inteligente. Em seguida convida para o café da manhã onde eles podem conversar. Shao fica constrangida e observa que ela deveria convidá-lo porque ele ajuda muito com seus estudos. O protagonista concorda com ela e sugere ir a uma conveniência perto da delegacia que tem leite de soja e feijão frito. Ele diz que vai ser delicioso. A lanchonete tem uma cor amarelo brilhante, há vários policiais e transeuntes comuns. Um conhecido cumprimenta a Shao e ela feliz e educadamente o cumprimenta de volta. Enquanto isso o personagem principal aprecia sua comida favorita. Tiozão repreende dizendo que Shen come demais e não entende o mal de comer demais. O protagonista olha para ele questionando enquanto come outro bolinho. O jovem afirma que estará em perfeita forma até os 30 anos. Shao pergunta como ele sabe disso, e ele explica que há alguns dias ele conheceu uma cartomante, então ele sabe seu futuro com certeza e em seguida continua a comer. Shen também disse que será rico e bem-sucedido, mas infelizmente sem esposa porque não tem uma linha matrimonial. A garota fica irritada e diz que isso é um absurdo porque os homens mudam rapidamente de opinião e de sentimentos. Shen responde que uma cartomante o ensinou como contar a sorte de palma, explicando que cada padrão de palma é único e mostra o destino de uma pessoa. O jovem observa que os pães feitos pelo dono ou sua esposa serão diferentes. Ele conta que os pães dos donos são lisos, mas sua esposa os faz com dobras. Shao é cético em relação a tal afirmação. Eles voltam então o seu olhar perplexo e ligeiramente desajeitado para os donos da lanchonete para vê-los trabalhar e fazer os pães. Ela observa o dono e sua esposa fazerem os próprios pães. A menina presta atenção na prancha em que os pães se deitam e vê que eles realmente têm texturas, formas completamente diferentes. Ela observa isso com choque e neste momento o personagem principal nota para si mesmo que ela não tem conhecimento básico sobre panificação, porque o formato do pão depende de seu recheio e esse é todo o segredo. Ele atrai a atenção de Shao e estende a mão para ela, o que faz com que a menina afaste a atenção do dono da lanchonete e de sua esposa. O protagonista com uma expressão maliciosa no rosto acha que com a ajuda da adivinhação pode confundir uma pessoa. Ele estendeu a mão e convidou a garota para ver sua mão. Shao pergunta o que ele está fazendo, mas ele diz que é apenas adivinhação. Depois de pensar por um tempo, a garota finalmente decide confiar nele na questão da adivinhação. O protagonista olhando para sua mão e explicando o significado dos padrões de acordo com o confucionismo. Ele explica que se a linha de salvação for longa, então você estará saudável e feliz. Shao fica surpresa com essa afirmação porque não esperava palavras tão sérias do personagem principal. Ele marca uma linha de sabedoria em sua mão dizendo que ela adora fantasiar e também que ela será feliz.
Ele chama a linha do casamento de confusa, em seguida diz que ela precisa ficar longe dos caras que correm ao seu redor e precisa ter cuidado. O jovem faz uma pausa dramática e diz que parece ter descoberto quem é seu marido ideal. O personagem principal olha vergonhosamente para o chão acreditando que sua reputação está arruinada e todos pensam que ele é um canalha. Shao também se sente estranha percebendo que talvez o protagonista queira encontrar uma namorada. Ela sente muitos ciúmes mas entende que não pode fazer nada. Seus ombros estão caídos e ela atrai a atenção de Shen ao chamá-lo pelo nome. O personagem principal fecha os olhos e suspira forte olhando para a condição da garota. Ele abre os olhos e um leve sorriso é visível em seus lábios. Em seguida ele pergunta se ela está com raiva dele. A garota olha com olhos grandes cheios de arrependimento, lágrimas e constrangimento. Ela baixa o olhar cheio de lágrimas e acena timidamente em resposta. O protagonista diz que um passeio perdido no parque não é um problema, mas a garota discorda dele abanando a cabeça. Rigo convida para acompanhar até a universidade ou encontrá-lo mais tarde. Em seguida seu amigo foge muito rapidamente deixando eles sozinhos com o outro. Shen é surpreendido pela ação de seu amigo enquanto Shao ainda está em silêncio. O personagem principal chama a menina que ainda está chorando. Ele pede que ela não se preocupe e venha com ele. Shao rapidamente enxuga as lágrimas com a mão e concorda em ir com a personagem principal. Shen assume a maior parte da bagagem deixando a garota carregar apenas uma mala. Ele olha para frente atentamente e deixa a garota no seu dormitório e se afasta. O protagonista tira os óculos e diz que os problemas acabaram. Ele abaixa a mão até o bolso da calça e a borda de um pedaço de papel branco pode ser vista dele. Uma menina bonita deu o número de telefone do dormitório dizendo que ele pode contatá-los a qualquer momento. Enquanto uma garota descontente fica ao fundo, o personagem principal segura o pedaço de papel nas mãos e sorri contente, pensando que é impossível recusar tal coisa. Enquanto isso, no fundo um cartaz vermelho com hieróglifos dourados pode ser visto dando as boas-vindas aos estudantes que olham para a entrada principal da universidade. O protagonista percebe que ele realmente não tinha vindo aqui há 10 anos. Entre a multidão de estudantes andando pelo campus é possível ver uma garota com longas franjas. Ela está com pressa e de repente esbarra no prota, fazendo com que o pedaço de papel que lhe foi dado anteriormente caísse de suas mãos. Com irritação perceptível o personagem principal olha quem esbarrou nele. A garota imediatamente começa a pedir desculpas e ele não consegue evitar notar que ela é imensamente fofa. O jovem sorri em resposta ao seu pedido de desculpas e diz que não há necessidade disso. A menina agradece e foge rapidamente do local da colisão, o que faz com que o personagem principal fique chocado. Ele pega o pedaço de papel caído e tenta se lembrar da garota que acabou de encontrar. Shen continua a andar e pensa na rapidez com que esse estranho fugiu. Nesse momento duas pessoas estão sentadas à mesa, um homem idoso e uma menina de aparência feliz. Quando o prota se aproxima desta mesa ele é perguntado se ele é um estudante, e o cara confirma isso. A menina sentada à mesa acaba por ser sua colega de classe cujo nome é Hao Linyu. Em seguida a garota apresenta o idoso e diz que este é o professor chamado Gogo. O professor diz para ele preencher as informações e ir para o dormitório. O protagonista termina de preencher a papelada e uma multidão de estudantes pode ser visto se reunindo atrás dele. A garota avisa que ele vai morar no terceiro prédio do quarto 602. O personagem principal agradece e se despede da menina e do professor. Ele olha atentamente para as várias universitárias notando que elas são muito mais bonitas e atraentes do que as alunas da sua escola. Olhando para as meninas ele entende o que atrai a atenção de outros caras e por que eles vão para essa universidade. Ele suspira forte e carrega a bolsa nas mãos. Agora o jovem acredita que precisa ganhar dinheiro antes de tentar encontrar uma garota. Nesse momento o quadro informativo está repleto de várias inscrições e papéis, onde é difícil encontrar um anúncio específico, mas ele finalmente encontra o que lhe convém e espera que isso o ajude a ganhar dinheiro no futuro. O céu do pôr do sol lentamente se transforma em noite e as luzes se acendem no dormitório onde o personagem principal vive. O jovem caminha cansado pelos corredores do dormitório pensando em quantas pessoas existem. Shen sorri feliz pensando em quanto tempo fazia desde que ele estava neste quarto. Ele coloca a mão na porta abrindo ligeiramente permitindo que a luz entre no corredor. O protagonista acha que seus vizinhos ainda são os mesmos. Ele sorri e cumprimenta alegremente os vizinhos, perguntando se ele foi o último a chegar.
Nesse momento Prota atrai a atenção de 3 pessoas ao mesmo tempo, mas uma delas fica especialmente feliz em vê-lo. O cara da camiseta amarela aperta a mão e se apresenta como Yang. Sua atenção se volta para os 2 vizinhos restantes. O de blusa azul se apresenta como Qian e o outro se apresenta como Zen. Depois mais 2 alunos aparecem. O de óculos se apresenta como Li e o outro como Jin. Nesse momento Zen fica chocado que Jin tem o mais recente modelo da Motorola, e Jin orgulhosamente confirma isso. O personagem principal está feliz por eles terem permanecido os mesmos e não terem mudado em nada. Igor oferece cigarros para o personagem principal dizendo que ele é o mais velho. Shen ouve atentamente e convida todos a se numerarem de acordo com a idade. Quando o mais novo recebe cigarros ele se sente constrangido, mas Li Jin recusou os cigarros. O cara mais velho fica surpreso com a recusa, e o segundo cara diz que há poucos tipos de cigarros no hostil. Jin diz que estes são cigarros muito baratos e ruins de má qualidade. Ele começa a fazer recomendações em relação aos cigarros já que existem opções mais leves e saborosas. O mais velho fica constrangido e diz que em sua cidade só fumava esse cigarro mas não tinha ouvido falar em outros. O protagonista pensa em como os alunos são simpáticos por poderem até discutir sobre um tema tão simples. Enquanto isso o jovem pensa nos 4 anos de treinamento pela frente com um cigarro na boca. Ele olha descontente para a porta do dormitório e acha que durante 4 anos tudo aqui irá surpreender seus colegas de quarto ao ouvir o barulho e se virar para a fonte do som de surpresa. Eles perguntam o que Shen está fazendo e ele diz que eles precisam manter o quarto limpo. O mais velho sugere fazer do herói o chefe do quarto e os outros elogiarem sua decisão sobre a limpeza. Seus colegas discutem o quanto de responsabilidade ele terá que ter, responsável por dormir, comer e até resolver conflitos. O protagonista respondeu que não terá problemas em aceitar a posição, e seus colegas de quarto olham para ele com surpresa e admiração. À noite palavras de louvor são ouvidas para o personagem principal por sua responsabilidade e coragem. Amanhã chega e o sol brilha intensamente iluminando as ruas. De manhã o personagem principal acorda com o som do telefone de Jin tocando muito alto. Li diz a Shen que ele precisa ir para a aula então precisa de um uniforme. Os olhos do protagonista se arregalam em realização e ele de repente percebe algo importante. Ele pula da cama e diz que este é o momento de encontrar as meninas. De repente eles chegam no lado de fora. Vários alunos vestidos de camuflagem podem ser vistos na classe. Há um grande número de meninas vestidas de camuflagem. O personagem principal diz que suas colegas de classe não são muito bonitas e jovens. Mas Shen convida seus colegas para ir ao encontro das garotas. Vários de seus colegas de quarto ficam constrangidos com essa proposta e não respondem. O protagonista se aproxima confiante de uma multidão de garotas e diz a uma delas que um uniforme militar serve para que as meninas se comuniquem entre si, e entre elas a garota chamada H.U. com quem ele já está familiarizado. Ele cumprimenta essa menina e ela fica feliz que ele a reencontrou. H.U. diz que ele é o único dos 27 rapazes que ousou se aproximar das meninas. O personagem principal se apresenta e pergunta se alguém de sua província de Ganges está aqui. Uma das meninas com rabo de cavalo levanta a mão e diz que é dessa província. Os colegas de quarto de Shen ficam impressionados com suas habilidades de paquera e dizem que pessoas como ele são sempre popular. Uma das garotas diz que o primeiro ano é muito trabalhoso e espera que ele possa cuidar de seus colegas de quarto. A confiança é visível nos olhos do protagonista e ele diz que precisa ajudar o professor a administrar o grupo. De repente o jovem vê a garota que encontrou ontem e pergunta a Gao sobre ela. A Gao diz que esqueceu de apresentá-la. A garota cora. Profundamente se afasta. A Gao explica ao protagonista que o nome dessa garota é Yushu e ela é sua colega de quarto. A menina se esconde atrás de suas costas e depois sai completamente. A Gao pede para não comentar isso e explica que essa menina não tem pais. Suas notas são baixas e ela está estudando a crédito. O personagem principal lembra que Yushu era um estudante diligente e inteligente. Shen relembra o momento da cerimônia de formatura dos alunos de graduação da universidade. Naquele dia, Yushu pegou emprestado um vestido incrivelmente bonito de alguém e chocou toda a universidade. Ele lembra dos detalhes da roupa e admira a beleza da menina. O jovem lembra que seus laços foram rompidos no futuro, mas desta vez ele não vai deixar isso acontecer. Já na sala de aula, o professor tosse e atrai a atenção dos alunos dizendo que o encontro já começou.
O professor olha atentamente para os alunos na plateia e os convida a se conhecerem. Uma menina de longos cabelos ruivos se levanta e diz de que seu nome é Yanya. Os colegas de quarto dos protagonistas começam a avaliar a menina e Shen fica perplexos com o comportamento deles. Logo a atenção do jovem é atraída pela voz desajeitada e tímida de uma garota, e o Shu fica perto do tabuleiro e fala brevemente sobre si mesmo e sua província natal. Os colegas de quarto de Shen não ficam impressionados com a garota, mas o protagonista sabe o que está escondido sob aquela máscara. O professor fala sobre a necessidade de escolher um diretor assim como um representante do grupo. O mais velho entre os companheiros de Shen o convida para ser um representante, e o segundo colega de quarto diz que ele poderá ajudar seus amigos. A Gao se concentra e acha que precisa se esforçar mais porque há concorrentes. Ela se volta para a garota tímida e diz para ela ignorar os caras porque eles são estúpidos, e o Shu está muito envergonhada. Enquanto isso, diante de um céu limpo se ouvem as ordens dos professores que devem ser seguidas incondicionalmente. Um homem de uniforme militar declara que um cara precisa cortar o cabelo porque não cumpre as regras. O estudante indignado defende sua aparência e diz que outros também têm cabelos longos. Alguns alunos estão se perguntando se eles também terão que cortar o cabelo, o que está fazendo com que algumas meninas fiquem histéricas. Enquanto as garotas decidem defender seu direito de usar cabelos longos, o personagem principal vê que a garota Gao foge e decide que precisa mostrar quem é o verdadeiro líder. Ele chama o professor e pergunta o que ele está fazendo. Isso imediatamente provoca uma reação do instrutor militar. O personagem principal fica com as mãos nos bolsos enquanto seus companheiros olham para ele em choque e perplexo. Shen se apresenta e diz que é aluno da segunda turma da administração pública. O professor ainda segura a tesoura nas mãos, mas Shen pede para guardá-las para que não haja problemas. O professor olha para ele com um olhar assustador e diz que cabelos longos não são permitidos em treinamentos militares, o que assusta absolutamente todo mundo. Um cara respondeu indignado que ninguém vai contar seu cabelo. Mas Shen pede para ele calar a boca e explica que o instrutor foi convidado apenas para o treinamento e nada mais. Ele pergunta ao instrutor o que seu chefe pensaria se o visse com uma tesoura. O instrutor fica em silêncio e Shen acha que o cara tem muito medo das autoridades para se opor. Ele questiona se os alunos não podem ter cabelos longos e pede para ver a regra. O jovem diz que se de fato houver uma regra ele será o primeiro a raspar a cabeça. O instrutor permanece sem palavras e confuso sem saber o que dizer em resposta ao aluno. Após uma pausa, o protagonista sugere o uso de bonés para que o cabelo incomode e não os distraia durante as aulas. O instrutor aceita a opção. O protagonista se aproxima do cara que estava brigando com o instrutor e diz para ele pedir desculpas. O cara começa a se indignar e diz que não tem motivo para pedir desculpa. O protagonista insiste e o cara rapidamente obedece. Jack se aproxima desajeitadamente do instrutor e sem olhar nos olhos pede desculpas. O professor fecha os olhos e limpa a garganta sem jeito pensando em algo, e então começa a formar um grupo. As meninas são gratas pela coragem do protagonista, e algumas delas até se interessam por ele. A Gao pega Yushu pela mão e começa a afastá-la do estádio. O personagem principal pede aos companheiros para formar uma linha incentivando-os. O instrutor chama o personagem principal pelo nome e sobrenome, então informa que o jovem fumou e por isso quebrou as regras, portanto ele deve correr 10 voltas. O personagem principal se torna mais sombrio que uma nuvem e um de seus companheiros ri dessa situação. Shen diz que um de seus companheiros também fumou, então ele deve correr 5 voltas. O instrutor decide punir ambos, então os dois são forçados a correr 10 voltas. Depois de um tempo eles já estão incrivelmente cansados de correr, mas um dos amigos de Shen o elogia por discutir com o instrutor. O personagem principal se irrita e diz que a culpa foi de Jack por não ser capaz de remover seu cabelo. Jack tentou para fazer as pazes com o personagem principal, oferece sua ajuda a qualquer momento, assim como um jantar. Neste momento, a Gao decide dar sorvete para os colegas e eles agradecem. As meninas comem sorvete e discutem o desejo de a Gao se tornar a principal, e é por isso que ela suborna pessoas assim. Uma das meninas diz que o protagonista parece a melhor opção, mas outra garota diz que vai ser difícil discutir assuntos com ele. Uma das garotas, sem pensar 2 vezes, diz para votar em quem quer. O protagonista entende que é difícil as meninas votarem nele,
Ele observa o instrutor e o professor ficarem à distância e discutirem algo próprio. O protagonista decide que terá seu próprio caminho para alcançar o que deseja, usando pessoas mais influentes e importantes para isso. Nesse momento, o professor pede ao instrutor para notificá-lo imediatamente de qualquer problema, e oferece o jantar como pedido de desculpas. O professor suspira forte, claramente não esperando tal situação com o instrutor. O professor é retirado de seus pensamentos pela voz do personagem principal que lhe oferece um cigarro. O professor pega o cigarro e pergunta a Shen sobre o conflito. O protagonista confirma que o conflito foi resolvido e o professor o elogia pela iniciativa, mas não tem tempo para terminar de falar porque seu telefone começa a tocar. O personagem principal ouve atentamente a conversa e entende que o professor tem problemas pessoais e está sobrecarregado com o trabalho. A voz ao telefone grita para o professor que ele deve vir e ajudar. Caso contrário, ele pode nunca mais voltar. O professor olha para o telefone em choque e o personagem principal pergunta se sua esposa ligou. Então ele diz que pode levar a filha do professor, embora o homem tenha dúvidas. O protagonista insiste em sua ajuda, mas o professor tem medo de que ele não saiba chegar lá. Shen garante que conhece a cidade e tem parentes por aqui. Depois de pensar um pouco, o professor pergunta se o personagem principal sabe onde fica o jardim de infância Gold. Shen imediatamente nomeia a rota necessária e até descreve a área. O homem questiona se ele morava perto e o personagem principal diz que fez palpites. Então ele pede que o professor entre em contato com o educador de infância e também diz que mostrará a sua carteira de estudante para verificar a sua identidade. O professor dá um telefone ao personagem principal e diz que a reunião terminará ao mais tardar às 7 horas. Shen pega o telefone nas mãos e diz confiante que o professor pode contar com ele. Em seguida, o jovem volta seu olhar para a multidão de estudantes. Ele olha para Gao, que está conversando com outras meninas, e diz para si mesmo que às vezes vale a pena recorrer a outros meios para conseguir o objetivo. O jovem chega perto do jardim de infância e é possível ver muitos pais levando seus filhos para casa. O protagonista se apresenta e diz que veio buscar a filha do professor. A professora desconfia de Shen e pede para ligar para o professor para que ele possa confirmar tudo. Ela chama o professor Guogo e pergunta se é verdade que seu aluno deveria buscar sua filha. Guogo confirma e a professora olha para o personagem principal e diz que vai pedir o número de carteira de estudante. Ela então se afasta e continua a ouvir o que o professor Guogo está lhe dizendo. A professora avisa que Shen precisa nomear um número. Ele respondeu que não tem problema e diz todos os números. A professora confirma a autenticidade do número e encerra a conversa com o pai da criança. Ela pede desculpas por sua suspeita, mas o protagonista diz que não há nada de errado com isso. A professora explica à menina que o aluno veio buscá-la e a levará até o pai. Shen pede a garota para vir com ele e se ajoelha para estar no mesmo nível que ela. Em seguida pede que a criança se despeça da professora, o que a menina faz. Depois de um tempo eles vão ao KFC para almoçar e relaxar. Ele incentiva a criança a comer mais e fazendo algumas perguntas a menina come alegremente um hambúrguer e aceita de bom grado responder tudo. Shen pergunta se ela sabe o número da professora e a menina diz que não sabe. O jovem faz uma pergunta sobre o código para Pix, mas a garota não sabe exatamente o que é. Há uma pausa constrangedora entre eles e Shen sorri timidamente para a criança. Em seguida diz que é hora deles irem para casa, porque a menina já comeu muito, mas a garotinha pede que ele fique um pouco mais. Chegando à noite, o protagonista avisa ao professor o que sua filha está dormindo. A esposa do professor agradece ao personagem principal e o próprio professor segura sua filha sonolenta em seus braços. Shen diz que não há necessidade de agradecer. A esposa dá frutas ao jovem como agradecimento e o convida para jantar. O professor se oferece para dar uma carona ao personagem principal até o ponto de ônibus. Shen sorri e agradece pelos frutos dados a ele e pela gentileza demonstrada. Perto da entrada da universidade é possível ver muitos alunos fazendo seus negócios e sentados em um banco. Shen se senta em um banco e fuma. As frutas doadas ficam no banco em um saco. O protagonista vê Xiao vindo em sua direção e diz que é hora de dormir. O olhar da menina é atraído pelas frutas que ficam em um saco no banco. Xiao fica feliz com as frutas e pergunta onde o personagem principal as comprou. O protagonista diz que as comprou em uma loja próxima. A menina ouve atentamente e fica um pouco surpresa com a declaração da protagonista.
Ela alisa o cabelo e pergunta se ele a chamou só para dar as frutas. O protagonista diz que essas frutas são caras e pede a ela para não gastar tanto dinheiro. A menina quer dizer alguma coisa, mas é interrompida por alguém que chama seu nome. Ela se vira e vê um cara de óculos que diz que não esperava encontrá-la aqui. Todos o cumprimentam. Shao fala que ela ouviu que ele trabalha no Instituto de Geologia da Academia Chinesa de Ciências. O cara de óculos se cala e olha com atenção para o personagem principal. Depois de um tempo, ele quebra o silêncio constrangedor e pergunta quem é o garoto. O protagonista responde que é ex-colega de Shao. Em seguida entrega ao cara com óculos um maço de cigarros, mas o cara se recusa. O cara tapa o nariz porque claramente não gosta do cheiro que vem do cigarro. Ele aponta para a pasta com documentos e diz que tem que ir para que o professor possa distribuir temas para eles amanhã. Shao explica a Shen que eles queriam levar esse cara para a Academia de Ciências antes mesmo da formatura. E um dia ele veio até eles procurando um laboratório. A garota olha para o personagem principal esperando algum tipo de reação, mas o personagem principal continua fumando. Depois de um tempo ele ainda olha para Shao e pergunta o que aconteceu. A menina olha para baixo e diz que ele a ofereceu para ser assistente de laboratório. Shen fica surpreso e desvia o olhar. A moça diz que não aceitou o trabalho. Shen não reage a isso de forma alguma, o que causa terrível irritação na garota, que começa a ficar indignada que ele tá fumando de novo. A garota diz que ele não tinha esse hábito antes e manda ele pensar no futuro. O jovem olha para o cigarro e diz que tem planos de ficar com uma certa garota. Shao fica vermelha e pergunta se a garota é bonita. O protagonista responde que em todos os seus anos ele nunca conheceu uma garota assim. Ela pergunta o que acontecerá se a garota rejeitá-lo. Shen responde que ele não planeja desistir. Shao pergunta se o protagonista está interessado nas opiniões dos pais dessa menina, mas ele diz que só está interessado na opinião da própria menina. A garota fica vermelha e seus olhos se arregalam de profundo constrangimento. Ela foge abruptamente e diz à personagem principal que precisa de tempo para pensar. Shen coça a parte de trás da cabeça, claramente chocado com sua mudança repentina de humor. Ele fica parado e se pergunta por que Shao precisa pensar sobre isso, já que ele está falando sobre Yushu. No dia seguinte, na sala de aula, o professor cumprimenta os alunos e diz que já passou tempo suficiente para que os alunos se conheçam e possam escolher um líder de grupo. Ele afirma que a iniciativa é incentivada para que cada aluno possa se candidatar. O amigo do protagonista pede que ele se nomeie porque já imaginou seu futuro. HU é a primeira a indicar sua candidatura, e um dos amigos protagonistas olha para ele com desagrado pensando que ele perdeu a chance. HU se levanta de seu assento e o professor diz que precisa cumprimentar o candidato. Os alunos aplaudem ativamente a candidata que se apresenta e diz que muitos alunos podem conhecê-la porque ela ajudou todos na inscrição. HU afirma que está entusiasmada e sempre vai ajudar os colegas nos estudos e em outros assuntos, além de garantir um futuro melhor para o grupo. O professor agradece por sua atuação e aplausos são ouvidos por toda a plateia com palmas especialmente ativas. A menina retorna ao seu lugar e o professor agradece por tal discurso e espera que a próxima candidata adote o mesmo espírito. Yushu olha para cima e vê o personagem principal passando. Shen percebe seu olhar e volta sua atenção para ela sorrindo levemente. Ele chega à frente e sorri confiante enquanto o professor atrás dele o olha com interesse. Fortes aplausos se espalham por toda a plateia em homenagem ao personagem principal. Seus colegas de quarto o apoiam ativamente e desejam boa sorte. Ele começa sua fala com uma pequena piada e o professor nota como ele acalmou a plateia. Em seguida, o protagonista promete que se comunicará com cada professor antes do exame, ajudando assim os alunos, e lutará por suas bolsas e subsídios. Ele menciona que há uma grande diferença entre a universidade deles e a escola, então eles precisam se disciplinar, e o Shu ouve seu discurso com muita atenção, especialmente quando menciona que lhes proporcionará um bom futuro se o escolherem como líder. Por fim, o protagonista diz que os alunos podem votar nele se acreditarem. O professor observa que o personagem principal tem muitas vantagens, como organização e qualidades de liderança. O homem escreve os resultados da votação no quadro, e os alunos dão o último voto em Shen. O professor anuncia com base nos resultados da votação. Com 27 pontos, o personagem principal se torna líder. Shen agradece a todos pelos votos enquanto seus companheiros o elogiam.
Enquanto isso, Hagao lembra Yushu que os homens são muito pouco confiáveis e ela não deve esquecer disso. A garota decepcionada atravessa o campus universitário pensando que tudo perdeu o sentido. De repente o personagem principal chama o nome de seu oponente. Hagao fica insatisfeita esperando que ele mostre sua nova posição. Shen afirma que ele quer convidá-la para jantar porque eles precisam conversar. A menina cora de vergonha e incompreensão. Em seguida ela pergunta se ele decidiu se tornar líder para fazê-la se apaixonar por ele. O protagonista responde que só queria discutir os detalhes do controle com a garota. Para provar suas intenções, ele se oferece para convidar a garota para levar sua amiga com ele. Yushu cora na frente do protagonista enquanto ele diz que os convidou para discutir algo importante. Hagao afirma que ele não deveria esperar bênçãos dela e da amiga. A menina lembra que há alguns dias ele convidou os rapazes para jantar, mas ignorou as meninas. Hagao se levanta de seu assento e sai para buscar comida. Yushu fica constrangida sentada na frente do personagem principal, mas ele não diz nada. O jovem olha atentamente para a garota que está à sua frente como se lembrasse dos detalhes. Ele nota para si mesmo suas qualidades físicas e beleza. Yushu finalmente decide olhar para ele, mas não para de corar por um segundo. Shen sorri para ela em resposta ao contato visual. Seu sorriso cresce enquanto a garota queima de vergonha. Hagao volta à mesa com uma bandeja cheia de comida e diz ao personagem principal o custo dos pratos. Eles começam a refeição e a garota pergunta a Shen o que ele quer dela e qual é a essência de seu encontro. O protagonista fala que ele tem algo importante a ver com ela. Em seguida ele declara que quer dar o cargo de chefe para ela. Hagao incrédula pergunta se o personagem principal realmente vai transferir a posição para ela. Ela questiona se ele não está ficando louco. Shen afirma que está tudo bem com ele, mas ele quer descobrir por que Hagao quer ser líder. Ele está interessado em seus motivos. A menina, depois de pensar um pouco, responde que quer ajudar os alunos, mas a personagem principal não acredita nela. Hagao estranhamente desvia o olhar como se tivesse sido pega em flagrante e exposta. Ela diz que quer se tornar funcionária pública no futuro, por isso precisa da experiência de um líder. É valioso em um trabalho desses. O protagonista entende seus motivos e entende que ela precisa de uma carreira, enquanto a garota não consegue entender por que ele está perguntando isso e quais são seus verdadeiros objetivos. Ele afirma que só está interessado em dinheiro e a garota diz que ela não tem conexões. Ele conta que graças a essa posição, sua influência aumentaria e a menina observa que essa é uma excelente ferramenta para alcançar o objetivo. Quando Shen pergunta se suas opiniões concordam, a garota tenta dizer que não. Enquanto isso, Yushu come em silêncio e ouve a conversa deles. O protagonista afirma que só precisa dessa posição por um ano porque não está interessado em ser um líder, e Yushu está muito envergonhada com esta situação, então ela agradece pela comida e quer ir embora, mas Shen diz num tom arrogante para a garota voltar para o seu lugar. Isso faz com que a menina entre em modo pânico. Hagao começa a defendê-la ativamente. O personagem principal empurra um prato descascado de camarão em direção à menina e diz que comprou especialmente para ela. A garota se contorce de surpresa, mas Shen pede que ela termine e aponta para o prato com a mão. A garota em pânico diz que não precisa fazer isso por ela. Hagao assiste a toda essa situação com confusão enquanto a personagem principal pergunta por que Yushu recusa camarão. Hagao está realmente enojada e não consegue entender o que está acontecendo. Shen olha para ela com constrangimento. Algum tipo de ressentimento pode ser notado nos seus olhos. Ele se inclina em direção a ela e pega a sua mão na qual ela está segurando um bolinho. Em seguida o jovem pergunta se é realmente tão gostoso, e pede para experimentar. A garota fica em choque. O personagem principal prova o bolinho e declara que o gosto não é ruim. Mas a garota ainda não consegue superar o choque e olha para ele com os olhos bem abertos. Gaguejando e suando, ela tenta dizer algo ao protagonista, mas é interrompida pelo grito de Hagao que chama o protagonista. Hagao não entende essa reação e diz que eles ainda precisam cooperar. E neste momento a garota está fervendo de raiva e sua amiga está queimando de total constrangimento. Inclinando levemente a cabeça, o protagonista diz mentalmente que sempre considerou a garota Yannian como a mais bonita do grupo. Mas agora ele diz que entende quem é realmente o mais bonito do seu grupo. Hagao diz que isso é uma espécie de avaliação estranha e incompreensível. Em seguida a garota diz que poucas pessoas sabem sobre você escolher a verdadeira aparência e beleza. Então o personagem principal deve manter tudo em segredo.
Porque Yushu é muito tímida e sua amiga tem medo de que ela possa se deparar com pessoas ruins, o protagonista concorda com isso sem nenhum problema. Mas pede para não olhar para ele tão de perto quando falar sobre pessoas ruins. Gao responde que os homens têm todos os mesmos pensamentos. O personagem principal acha que deu o passo estratégico certo e decidiu continuar a estabelecer relações, após uma breve pausa. Ele diz que vale a pena continuar a conversa. O jovem oferece um acordo em que diz que em seu segundo ano vai desistir do cargo de líder. Mas a garota pergunta quais garantias ele pode lhe dar a esse respeito. Shen oferece o seguinte plano. Durante o primeiro ano que ela pode apoiar a todos ganhando atenção e criando uma imagem agradável entre professores e alunos, ela também pode se juntar ao esquadrão de conselheiros, o que a ajudará a passar nos exames. Gao acredita que o personagem principal está tentando culpar seu trabalho sujo. Shen tenta convencê-la de que tudo que lhe pertence pertencerá a ela. Ela pergunta o que mais ele pode prometer. O protagonista olha com um sorriso confiante e diz que eles podem dividir responsabilidades com ela no comando dos assuntos menores e ele no comando dos maiores. A garota olha para ele com ceticismo e pergunta o que acontecerá se ela recusar o acordo que ele está tão ativamente tentando oferecer. Shen que neste caso ele vai trabalhar ainda mais para que ela não tenha nenhuma chance, até porque as universidades raramente mudam de líder. Depois de um ataque desses, a garota não tem mais palavras. O protagonista fala que ele vai ajudá-la em todos os assuntos. A garota olha para ele com irritação crescente e diz que ele está claramente mentindo para ela. Então diz que claramente não vai fazer isso, mostrando seu nojo aberto por ele. Shen tenta se aproveitar de seu carisma e, apoiando o queixo na mão, diz que é sempre honesto e sincero com todo mundo. A garota abruptamente pula da mesa e diz que concorda com o acordo. E também diz à amiga Yushu que está na hora delas irem. Yushu concorda baixinho. O protagonista fica muito feliz pelo seu plano ter dado certo e ele ter sido capaz de convencê-la. Depois de muitos dias, em um estabelecimento vermelho com branco, as vozes dos estudantes podem ser ouvidas celebrando o fim do treinamento militar. Os alunos brindam ativamente seus copos, embora existam muitos lanches chineses clássicos diferentes na mesa. Gao diz que Shao precisa comer mais e que eles podem se reunir com mais frequência, já que seus colegas estudam em universidades próximas um do outro, mas a garota rejeita sua preocupação. O melhor amigo do protagonista senta-se ao seu lado com um rosto insatisfeito. Shen pergunta o que há de errado com seu humor. Seu melhor amigo reclama com ele que em sua universidade de finanças há 62 pessoas em seu grupo, e apenas 2 delas são meninas. O protagonista olha para ele com olhos arregalados e pergunta o que dizer daquelas 2 meninas. Em vez de responder à pergunta, seu melhor amigo silenciosamente continua a beber, como se não quisesse responder. O protagonista, compreendendo simpaticamente sua situação, e diz para continuar bebendo calmamente sem se preocupar com nada. Enquanto isso, Shao diz que a universidade é sobre estudo e não relação, mas Ibo diz que se há garotas disponíveis em sua especialidade, então é melhor que ela permaneça em silêncio. Gao convida Shen para se sentar mais perto de Shao e pergunta sua opinião sobre ela. O protagonista toca o ombro de Shao enquanto alcança os palitos. Ele pede desculpas por suas ações no processo, deixando Gao e Shao em completo choque.